Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A presença do eleitor nas urnas já era uma preocupação para os candidatos e para a Justiça Eleitoral antes mesmo do início da campanha. Agora, no segundo turno, isso se intensificou. A polarização da disputa pela presidência e a curta distância apontada pelas pesquisas de intenção de voto entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, podem fazer da abstenção um fator decisivo para o resultado das eleições. Porque se no primeiro turno Bolsonaro contava com a abstenção dos mais pobres para diminuir a distância de Lula, neste segundo turno a eleição acontece no meio de 2 feriadões e aí são os mais ricos que podem pegar seu carrinho, pegar seu aviãozinho, fazer um feriado emendado e deixar a urna em segundo plano. No primeiro turno, o número de brasileiros que deixaram de votar atingiu o maior patamar desde 1998. Foi o recorde, de abstenção desde 1998, 20,89%, se eu não me engano, de taxa de abstenção, cerca de 31 milhões de eleitores, e a tendência tradicional é aumentar o número de abstenção do primeiro para o segundo turno. Então é claro que existe uma preocupação de ambas as campanhas, cada uma com o seu segmento de estimação. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou prefeituras do país a concederem transporte urbano gratuito no dia 30 de outubro, data do segundo turno, numa tentativa de diminuir a abstenção. O placar dessa votação foi de 8-2. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que liberar o transporte público no dia das eleições não configura ato de improbidade administrativa e nem crime eleitoral. 7 outros ministros votaram com ele. Em seu voto, o Barroso afirma que essa medida visa garantir o exercício ao voto amplamente para todos os cidadãos. Isso porque há um contexto de extrema desigualdade social no Brasil e empobrecimento da população. Qual é o peso da abstenção no processo eleitoral brasileiro? Como ela pode afetar os planos de Lula e Bolsonaro na disputa pela presidência? Falamos sobre isso agora com o cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, sempre muito bom falar com você, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com a CNN mais uma vez. Vamos lá, Lavareda, a gente acompanhou no primeiro turno uma abstenção maior, por exemplo, do que no pleito de 2018. O que explica essa alta taxa de abstenção? Historicamente, inclusive no segundo turno, essa taxa é maior. É o que podemos esperar? É verdade. Nós tivemos em 2022, no primeiro turno, a maior abstenção desde 1998, ao menos, desde a fase em que o recadastramento foi intensificado, o recadastramento do eleitorado. E, se nós olharmos 2018, nós vamos ver que a abstenção de um momento para o outro, ou seja, do primeiro para o segundo turno, ela aumentou. Ou seja, ela aumentou em 2018 de 20,3 para 21,48. O que é que a gente está falando com esses percentuais? Eu estou dizendo que 1.700.000 eleitores que haviam votado no primeiro turno deixaram de votar no segundo. Então, é possível, sim, que haja esse ano, em que nós tivemos uma inflação recorde em relação aos últimos anos, haja ainda um incremento dessa abstenção. Nós tivemos praticamente, nesse primeiro turno, praticamente 21%, foram 20,95% os brasileiros que não votaram, um pouco mais do que 32.700.000 eleitores. E tem explicação para esse número, Lavareda, quando a gente, por exemplo, traça um comparativo com 98? É possível apontar fatores semelhantes nas duas eleições? Não, o que nós temos aí para compreender a abstenção do Brasil, e depois nós podíamos conversar também, contrastar com a abstenção de outros países, mas o que nós temos no nosso caso, eu examinei a abstenção, a composição da abstenção. Esse ano havia examinado a composição da abstenção nas eleições municipais de 2020 e com os dados revelados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o que você vê, o que eu concluí, é uma correlação muito elevada e negativa com o nível de escolaridade. No caso, foi uma correlação de negativa, menos 0,87, significando o seguinte: quanto menos escolaridade, mais abstenção.
Para você ter uma ideia, na base da pirâmide de escolaridade, que é aquele público, aqueles eleitores analfabetos, e aí ainda há perto de 7 milhões de eleitores analfabetos no Brasil, essa taxa de não comparecimento às urnas chega a 52%, ao passo que no topo, que no caso de respeito àqueles que têm nível superior completo, esse número cai para cerca de 12%. Então você imagina que a abstenção, a ausência às urnas, predomina entre as pessoas de menor escolaridade. Quando nós estamos falando de menor escolaridade, há uma superposição também com padrão de renda, então nós estamos falando dos brasileiros mais pobres. Lavareda, você deu a deixa, eu vou aproveitar, trazer aqui uma comparação da realidade brasileira com outros países. Quando olhamos para a taxa de abstenção, os fatores que levam o brasileiro a não votar são os mesmos fatores que levam o eleitor de outros países a não comparecerem às urnas? Olha, no mundo todo, a abstenção alcança, sobretudo, os mais pobres, os menos escolarizados e também os mais jovens. No caso do Brasil, nessa última eleição, você tem uma taxa maior entre eleitores de mais de 70 anos. Mas aí também é importante nós lembrarmos que a abstenção nesse contingente tem um componente que, obviamente, se refere à situação de saúde, ao estado de saúde, às condições físicas, condições de mobilidade para o comparecimento às urnas. Então, no mundo é assim, mais jovens, menor escolaridade, menor renda e, obviamente, as pessoas muito mais velhas por dificuldade de locomoção. E aí temos várias medidas adotadas, tanto pela Justiça Eleitoral quanto pelos candidatos, para tentar atrair esse eleitor. Eu começo te perguntando, Lavareda, sobre os mecanismos da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, o voto em trânsito. Diante de um alto índice de abstenção, esses mecanismos se mostram insuficientes? É importante que as pessoas tenham mais consciência sobre as condições para exercer esse direito, o direito do voto em trânsito. Muitos brasileiros, e aí também brasileiros trabalhadores de camada socioeconômica mais baixa, eles migram em busca de posições de trabalho, em busca de ocupações e não têm essa consciência de que podem dar esse voto em trânsito, né, nessa situação. Então, isso é importante que seja bastante divulgado. Nós temos hoje esse padrão de abstenção que a gente está falando aí, em torno de 21%, ele não é muito diferente, mas é um pouco maior do que outros países que contam com voto obrigatório. Se nós olharmos agora, por exemplo, para a América Latina, aí nós vamos ver, pensando em últimas eleições, a Argentina, por exemplo, 19,5% a taxa de abstenção no último pleito. Equador, 19 batidos, 19%. Bolívia, 12,7%. Uruguai, que tem uma das menores taxas de abstenção, 9,87%. O Peru, é verdade, que tem um voto obrigatório também, tem uma taxa mais alta do que no Brasil, são 30% lá os eleitores que se abstêm. Mas, de qualquer forma, é importante o país, a nossa sociedade, refletir que não é natural você ter à margem do processo eleitoral mais de 32 milhões de brasileiros. Alguns dizem, olha, mas não há uma atualização, uma superatualização dos cadastros dos tribunais regionais eleitorais. Mas é preciso relativizar isso. Veja o seguinte, essas pessoas arguem que talvez a taxa de óbitos não tenha sido atualizada pelos cartórios cíveis, etc. e tal. Mas vamos pensar o seguinte, em primeiro lugar, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais fizeram um compartilhamento de informação com o Detran, com vários órgãos, até a Polícia Federal, de sorte que mesmo que alguém que não fez biometria, cadastramento no TRE, teve condições de exercitar um voto com os parâmetros da biometria nessa última eleição. E mais, digamos que nós tivéssemos 2 anos sem comunicação dos óbitos no Brasil para a Justiça Eleitoral. Isso aí corresponderia a 2.700.000 pessoas, na média, ou seja, teríamos ainda 30 milhões de eleitores que não comparecem, que não exercitam seu direito, e muitos desses por falta de condições, é o que eu chamo uma lastimável abstenção compulsória. E aí temos os candidatos tentando chamar esse eleitor para as urnas no dia 30 de outubro, tanto Lula quanto Bolsonaro. Acontece, Lavareda, que estamos acompanhando uma intensa campanha negativa, em que os dois candidatos trocam acusações nas campanhas eleitorais.
Essa campanha negativa, ela afugenta o eleitor? Olha, há uma corrente da ciência política que diz que a campanha negativa ela termina, curiosamente, interessando mais o eleitor, porque as notícias negativas elas conseguem maior atenção do público e circulam numa velocidade muito superior às notícias positivas. Há uma outra corrente que aponta exatamente isso que você menciona, que as campanhas negativas estimulam, né, alimentam a alienação, ou seja, o desinteresse das pessoas pelo pleito. Agora, quando você olha esse comportamento da abstenção, também é importante nós vermos, por exemplo, comparando 2022 com 2018. Ele aumentou, como nós relatamos, no conjunto do país, mas não foi exatamente o mesmo em todas as regiões. Por exemplo, em 4 regiões ele aumentou no norte, aumentou no nordeste, no centro-oeste e no sul, mas no sudeste ele teve uma leve queda, 0,73. A abstenção no primeiro turno, em 2018, foi de 21,99 e agora foi de 21,26. Isso parece pouco, né? 0,73% do conjunto dos eleitores, mas como o Sudeste é uma região onde residem 43% dos eleitores brasileiros, ou seja, são mais de 66 milhões de eleitores, essa redução significou o comparecimento a mais de 487 mil votantes. É alguma coisa significativa. Para a gente encerrar, Lavareda, ainda trazendo um pouco das expectativas para esse segundo turno, naqueles estados onde já foram definidos os governadores em primeiro turno, há uma tendência de uma taxa maior de abstenção, mesmo com esses governadores declarando apoio a um dos presidenciáveis? Sim, porque no primeiro turno você imagina que são 5 categorias de disputa, ou seja, além do presidente, nós temos as eleições para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Então, candidatos ao Senado, candidatos ao governo, sobretudo, e muito importante, candidatos à deputação federal e à deputação estadual, todos eles se empenham ao máximo para levar, quer dizer, para estimular a ida dos eleitores às urnas. E aí, quando você não tem, afora, naturalmente, aquelas eleições que são resolvidas em turno único, que são Senado, deputado federal e deputado estadual. Quando você não tem também a disputa para governador, aí realmente são apenas as campanhas presidenciais que cumprem esse papel de estimular os eleitores e aí um número maior de pessoas termina não comparecendo. Na eleição de 2018, por exemplo, onde é que esse fenômeno se deu se deu com maior expressão? Foi no norte. A abstenção cresceu mais no norte, cresceu 4,2 pontos percentuais e cresceu menos no sudeste e no sul. E no norte, no nordeste e no centro-oeste cresceram uma taxa razoável, parecida com o conjunto do país, 1,1 no nordeste e 1,2 no centro-oeste. Antônio Lavareda, sempre um prazer conversar com você. Mais uma vez, obrigada por dispor de um tempo na sua agenda super corrida nessa reta final de eleição. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer conversar com vocês e com o público da CNE. Mesmo num país onde o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos de idade, diferentes fatores ajudam a explicar o índice elevado de abstenção observado nas últimas décadas. Na corrida eleitoral deste ano, além de uma mobilização menor em estados onde a eleição para governador foi definida no primeiro turno, a piora de indicadores sociais é um dos elementos que podem influenciar a decisão dos brasileiros de ir ou não votar. Outro ponto que alimenta os temores de uma taxa maior de abstenção no segundo turno é o alto índice de rejeição dos 2 candidatos que disputam a presidência e a troca de acusações entre eles, que tem marcado a campanha até aqui. O tom de ataque e contra-ataque nas campanhas presidenciais tem acedido um sinal de alerta dentro dessas campanhas. Isso porque há um medo desse tipo de estratégia aumentar o volume de abstenções. Por outro lado, a polarização da corrida presidencial também é apontada como um possível estímulo a uma mobilização maior dos eleitores. Agora, essa eleição no primeiro turno teve um aspecto muito diferente das outras, que foi o baixo número de votos nulos e brancos. Teve um volume muito maior de votos válidos do que na média das outras eleições presidenciais. Então, isso nos permite supor que existe um engajamento muito forte do eleitor já desde o primeiro turno, tanto que Lula e Bolsonaro somados tiveram mais de quase 92% dos votos válidos, o que é muita coisa, um fato inédito, e que esse engajamento, não só pelo engajamento a favor dos seus candidatos,
mas também pela rejeição aos adversários, pode ser que isso leve a um maior engajamento no segundo turno. Como tem sido historicamente o comportamento do eleitorado em relação à abstenção no Brasil? Na segunda parte desse episódio, falamos mais sobre o impacto da alta taxa de abstenção na corrida ao Palácio do Planalto. Para isso, conversamos com a Deise Ciocari, cientista política. Deise, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Item Mais, sempre um prazer. Eu que agradeço o convite. Deise, numa eleição tão polarizada como essa que estamos acompanhando, a disputa acirradíssima, com altos índices de rejeição para os dois candidatos, a abstenção ela ganha um peso ainda maior? Ela ganha, sim. Ganha porque a abstenção no Brasil ela tem sido elevada desde 1998. Em 2018, a gente teve um alto índice de abstenção. Achava-se que nessa eleição, por nós termos dois candidatos muito conhecidos, um presidente e um ex-presidente, esse número diminuiria. Não foi o que aconteceu, ele subiu inclusive um pouquinho. Isso resulta de uma sociedade que ela tem, primeiro, desinteresse pela política, segundo, desconfiança e tem a questão da desigualdade, que nem todo mundo consegue ir ao seu local de votação, né, para escolher o candidato. Então é um problema muito maior do que simplesmente uma eleição, é da política brasileira mesmo. Ou seja, essa é uma tendência de crescimento, não só para esse segundo turno, mas para as próximas eleições. Eu acredito que sim. No segundo turno, agora, a gente tem um fator novo, né? No primeiro turno, os idosos que fossem votar, eles poderiam usar o comprovante de votação como prova de vida. Agora, no segundo turno, é possível que essa abstenção desses idosos, ela aumente, né? Então, a gente deve ver até um aumento no dia 30, né? Por causa dessa situação toda. E aí, some-se a isso, toda essa política que a gente tem visto nos últimos meses, dessa guerra de rejeição, onde um tenta desqualificar o outro, o desinteresse e a desconfiança só aumentam, né? Então, a tendência do eleitor é não ir votar mesmo, não fazer parte disso tudo, né? Há pouco, inclusive, desde a gente conversava com o Lavareda, que trazia um pouco desse perfil do eleitor que se absteve no primeiro turno, e ele destacava, geralmente é um eleitor com baixo nível de escolaridade e, consequentemente, um eleitor de baixa renda. E por conta disso, algumas medidas estão sendo adotadas, como a gratuidade do transporte público no domingo do segundo turno, no dia 30 de outubro. Medidas como essa ajudam a diminuir esse índice? Ajudam um pouco. Porque a gente tem um problema muito maior, né? Essa apatia em relação à política. Isso sempre existiu aqui no Brasil, a gente tem que lembrar alguns fatores históricos, né? O nosso período democrático, ele é muito novo, ele é muito recente, ou seja, a gente saiu de um período tenso da política brasileira há pouco tempo. Em pouco tempo de redemocratização, a gente já teve 2 impeachments. Impeachments de presidentes são quebras muito sérias na democracia. Isso afasta o eleitor. Então, deixar o transporte gratuito, sim, é o mínimo num estado que obriga o voto, mas eu não acredito que vá aumentar o interesse do eleitor ou que vá fazer esse eleitor que não compareceu, por exemplo, no primeiro turno, comparecer no segundo, porque existe, principalmente desde as jornadas de junho de 2013, um aumento no desinteresse pela política que supera qualquer outra medida pontual no dia de votação. E como estimular esse interesse? E até, por que esse desinteresse do brasileiro? O desinteresse é por esses vários fatores, né? Tem essa quebra na democracia, esses processos de impeachment, e aí é óbvio que isso nunca é culpa da mídia, né? A mídia é um mensageiro, mas todos os dias, quando tu abre o jornal ou quando tu vai ver um jornal na televisão, o tema é corrupção, é algum desvio de político. Então, as pessoas olham isso, imagina aquelas pessoas que já têm uma jornada dupla, que trabalham o dia inteiro, elas não vão se interessar por uma coisa que está sendo explicitada todo dia como algo sujo. Teve uma pesquisa publicada pela Agência Senado, a pesquisa foi publicada em 2019, se eu não me engano ela foi feita em 2018, que ela dizia que para 81% dos jovens, eles viam a política como uma coisa suja, distante, feita por poucos que estão isolados num centro de poder. Olha que forte isso. Então, a única forma de mudar isso é fazer com que a política seja propositiva, mas a gente não vai ter isso, pelo menos não nos próximos 4 anos, porque qualquer governo que vencer agora vai ser um governo de revanche. Então a tendência é que o eleitor se afaste mais ainda, porque a política ela não é convidativa, ela não tem um fato novo positivo, ela só tem fatos novos negativos. E os candidatos que disputam o segundo turno, em que medida que eles contribuem para esse cenário? Você fala na necessidade de uma campanha propositiva, justamente para estimular esse eleitor. Ou seja, há uma parcela de culpa dos próprios candidatos, das próprias campanhas? Claro que há.
Tem um teórico da ciência política, que é o Schumpeter, que ele fala que as massas seguem os seus líderes. Desde a redemocratização, a gente nunca viu uma campanha tão violenta no plano simbólico e no plano físico. A gente tem visto agressões o tempo todo. O debate entre os dois candidatos, ele nunca é positivo, ele é sempre numa tentativa de desqualificar o outro. Some-se a isso essa guerra do bem contra o mal que foi imposta pelos líderes políticos, fazendo inclusive uma cisão entre as igrejas aqui no Brasil. Então é impossível, nessa eleição a gente não muda esse cenário, e é óbvio que muito dessa culpa é deles, sim. Todos os dias a gente vê alguma manifestação ofendendo minorias, ofendendo os próprios candidatos ou fazendo ameaças para o futuro. Como que isso vai se tornar convidativo para as pessoas participarem? Por fim, Deise, a gente acompanha os dois candidatos nessa campanha negativa e, ao mesmo tempo, numa disputa muito acirrada, disputa voto a voto. Deixar de votar nessa eleição pode definir o resultado das urnas? Pode. As últimas pesquisas demonstraram um empate técnico entre os dois candidatos. A gente sabe que os números do primeiro turno, eles indicaram que o ex-presidente Lula, ele faz mais votos entre essas classes mais pobres, que, de acordo com as análises, são as classes que têm mais dificuldade para ir votar. Então, portanto, se não votarem no segundo turno, consequentemente, pelas informações que a gente tem até agora, pelos dados que a gente tem, prejudica principalmente o ex-presidente Lula. Deise, a conferir então, dia 30 de outubro se aproximando, é reta final. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. E claro, a gente sempre alerta aqui a importância do voto para os brasileiros que nos escutam nesse momento. Mais uma vez, obrigada. Imagina, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. E assim encerramos o Item Mais de hoje, de olho nas eleições. A gente volta a se encontrar amanhã, ainda falando sobre a corrida ao Palácio do Planalto e as disputas em segundo turno dos governos estaduais. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.